Olá, meu nome é Roger, sou aluno da pós-graduação na Unifesp e vou apresentar o segundo seminário do curso de Estrutura de Dados. Eu vou falar aqui de uma estrutura muito peculiar, conhecida como Hash Tree ou Merkle Tree. Ela tem uma estrutura baseada em árvore, mas tanto a sua construção como o seu uso são bem diferentes de uma árvore tradicional. Uma hash tree ou Merkle Tree é, na verdade, um sistema de assinatura digital proposto e patenteado por Ralph Merkle, um pesquisador americano, cientista da computação e matemático, em 1979. Uma das características da hash tree é que, ao contrário das árvores tradicionais, cuja construção começa pela raiz e a árvore vai sendo construída até chegar às suas folhas, a hash tree é construída de baixo para cima, começando pelas folhas e subindo para os pais até chegar à raiz. A hash tree pode ser utilizada para checar a integridade de qualquer tipo de dado transferido entre duas máquinas. Elas ajudam a garantir que os blocos de dados transferidos entre os pares de máquinas sejam recebidos sem danos e inalterados, além de evitar o recebimento de dados falsos. Como o nome já diz, a hash tree é baseada em hashes, e para isso é utilizada uma função criptográfica de hash, como por exemplo a família SHA-2. Mas caso a hash tree seja utilizada somente para proteger os dados contra danos não intencionais, é possível utilizar funções simples de checksum, como por exemplo CRCs. O SHA-2 vem de Secure Hash Algorithm 2, que é um conjunto de funções de hash criptográficas projetadas pela NSA, Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, publicados pela primeira vez em 2001. O SHA-2 é uma família de 6 funções que geram valores hash que variam de 224 a 512 bits, ou 8 palavras de 32 a 64 bits. Quanto maior o tamanho da palavra, menor a chance de colisões. A Merkle Tree é amplamente utilizada em diversas ferramentas. Entre os exemplos de uso mais conhecidos, podemos citar o Git, BitTorrent, Bitcoin e bases NoSQL como Apache Cassandra e o Dynamo. Para construir uma árvore hash, começamos com um bloco de dados que irá compor as suas folhas. E assim, cada nó que não seja uma folha é rotulado com o código hash dos seus filhos. Estes nós intermediários são chamados de branches e o nó raiz chamado de top hash, ou master hash, ou root hash. Assim, uma hash tree é uma árvore de hashes e suas folhas são blocos de dados, que pode ser um único arquivo ou um conjunto de arquivos. Os nós intermediários ou branches são formados pela concatenação dos hashes dos filhos. A maioria das implementações de hash tree trabalha com árvores binárias, mas pode usar qualquer quantidade de filhos. Uma das vantagens da hash tree é que é possível checar sua integridade por branches, mesmo que a mesma ainda não esteja totalmente disponível, não sendo necessário baixar toda a árvore. Assim, como ela divide os dados em pequenos blocos, caso algum bloco falhe na checagem de integridade, é possível refazer o download apenas deste bloco. No caso de baixar um arquivo, antes de iniciar o download, o root hash é adquirido de uma fonte confiável. Uma vez de posse desse top hash, o arquivo pode então ser baixado de qualquer outra fonte não confiável, como num ponto de uma rede peer-to-peer. Assim, se formos validar o bloco D2 e precisarmos construir as branches até chegarmos ao master hash. E então comparamos o master hash ao hash original, ao qual tivemos acesso da fonte confiável. Se eles forem iguais, então os dados foram carregados com sucesso. Mas, se houver uma diferença, então os dados foram corrompidos e este bloco de dados precisa ser baixado ou copiado novamente.
Para ilustrar um dos usos da HashTree, vamos falar do BitTorrent, um dos exemplos citados anteriormente. O BitTorrent é um protocolo para a troca de grandes arquivos. Sua arquitetura é composta por pontos ou peers, formando o que é chamado uma rede peer-to-peer. Os arquivos podem ficar em vários pontos da rede, sendo que em cada ponto esses arquivos são subdivididos em chunks. E esses chunks é que são transferidos individualmente entre o servidor e o cliente. Assim, esses chunks são baixados e depois reconstruídos no cliente. Isso permite com que o download do arquivo possa ocorrer em paralelo de vários pontos da rede onde ele esteja armazenado, acelerando o processo. Só que o cliente, antes de baixar o arquivo desejado, adquire uma cópia do master hash do arquivo original de uma fonte confiável na rede, e desta forma pode iniciar a baixa do arquivo desses pontos diferentes em paralelo, mesmo que eles não sejam confiáveis, para então remontar a árvore e validar a assinatura do arquivo comparando os master hashes. E em caso de diferença, ele identifica o chunk ou chunks defeituosos e baixa novamente somente esses chunks com problemas. No caso do Git, a HashTree é utilizada para o controle de versionamento, sendo que cada arquivo versionado é uma folha da árvore e cada commit seria uma árvore diferente com sua master hash. No Apache Cassandra e no Dynamo, a Merkle Tree é utilizada para checar a integridade entre réplicas da base. Com relação à análise de complexidade, uma HashTree binária tem a mesma complexidade de uma árvore binária balanceada. Assim, ela ocupa espaço O de n, tem tempo de busca O log de n e um tempo de sincronização também O log de n. Para finalizar, vamos para a implementação. Vamos iniciar aqui então a implementação. Esse é um código do site Geeks for Geeks. É um exemplo bem simples, só para mostrar o conceito da HashTree, ou Merkle Tree. Ele tem algumas características próprias, só para exemplificar. Normalmente não é assim que funciona num modelo real. Tá? Mas vamos lá, ele é composto de duas classes principais, a classe Nó e a classe Merkle Tree, que é a árvore propriamente dita, e aqui a representação do nó dele. Essa é uma implementação de árvore binária, tá? Então o nó ele é composto por um fio à esquerda, um fio à direita. Esse valor aqui é o próprio hash que vai ser armazenado, e esse content aqui ele é utilizado para guardar hierarquicamente os dados dos filhos. Das folhas, na verdade, o valor real ele vai montando conforme ele vai chegando, conforme ele chega na master hash, ele agrupa todos os dados das folhas e assim cada pai tem os dados das folhas filhos que compõem a árvore lá. Como ele tem um método aqui de hash que está usando o SH5256, que já está sendo importado direto da biblioteca do Python. E ele tem uma rotina de cópia. Isso aqui é um detalhe da HashTree. No caso da binária, eu só posso trabalhar com o número pares de nós, porque eu vou combinando sempre 2 a 2, os nós 2 a 2. Então eu não posso ter um número ímpar. E quando eu tiver um número ímpar, eu copio o último nó, duplico ele para montar o hash deles e ir subindo e juntar e isso fazer funcionar a árvore final. Okay? A Merkle Tree, propriamente dita, está nessa classe aqui. Então ela inicializa a árvore com as folhas, com os dados com que eu vou ter que montar a minha árvore.
Tá? Como eu disse lá no começo, a hash tree ela começa das folhas para montar toda a estrutura até a raiz. E aí ele tem uma função inicial para construir a árvore e a função que vai fazer toda a parte de hash e ser chamada recursivamente. Então essa aqui é uma parte inicial que você manda as folhas, tá? No caso de número ímpar, ele faz a cópia e constrói a árvore. Nota aqui que ele retorna, depois que vem daqui, a raiz, que é o master hash. E aí, dentro do build tree, então ele recebe os nós, né, as folhas, ou conforme a camada que ele estiver montando seriam os nós. E ele sempre trabalha dividindo esse grupo em duas partes, o grupo da esquerda e o grupo da direita, e chama recursivamente esses grupos para montar os filhos desse nó que ele está agora trabalhando. Então ele chama recursivamente aqui. E conforme ele vai voltando da recursão, então ele cria o hash, concatena o conteúdo do filho da direita e do filho da esquerda, que seriam os dados propriamente dito. Isso vai subindo nó a nó desde as folhas, tá? E retorna o nó. Aqui seria o ponto final da recursão. Na verdade, quando ele chega nas folhas, ele monta esse return aqui, tá? E fora isso, ele vai retornando aqui depois e monta os hashes, né? Os níveis de hash, que seriam as branches e depois o nó raiz. Aqui é uma função de utilidade aqui para montar a árvore, imprimir ela para a gente, dá uma olhada. Aqui outra função de utilidade para retornar a raiz da árvore. E aqui seria o uso dessa rotina, dessa classe da hash, né? Então eu estou colocando aqui como dados para montar essa estrutura, a AED, estrutura de dados, segundo semestre de 2024. Nota aqui que tem um número ímpar de dados, então ele vai duplicar o último termo aqui, tá? Depois que executar esse código. E aqui eu chamo todo o processo propriamente dito. Então vamos executar aqui para ver o que ele mostra pra gente de volta. Rapidinho executou. Então, indo aqui do começo. Então tá, as primeiras partes aqui são os dados que nós estamos entrando, né? E aqui é o hash do master hash, o root hash. E aqui seria o nó completo, né? Com o hash dos filhos, o hash dele, que é baseado é o hash da concatenação desses hashes, né? Tá? Esse é o hash do master hash, e aqui tem todas as folhas dessa árvore, os dados concatenados. Como eu disse, o 2024 ele fica duplicado aqui no fim. E aí, pegando, conforme o código da impressão, ele pega a metade para cá e vai descendo recursivamente, depois ele pega essa metade e vai descendo recursivamente e vai expandindo os nós. Então ele pega o filho da esquerda, que vai ter isso aqui, com o hash dos filhos dele, o hash dele, que vai ser igual aqui, o hash da esquerda, e a parte da metade do lado da esquerda, né, com os dados lá. E esse aqui ele divide em dois também, que vai ter o mais de dados, e vindo para a esquerda a estrutura, desce aqui, até chegar a folha, que é o primeiro nível da árvore, é o nível 0, né, da árvore montada, que é o nível das folhas, tá? E daqui ficaria o dado da direita, daquele dado da esquerda,
descendo tudo até o nível de folhas, e assim sucessivamente vem a segunda parte, que é lá da raiz, como é o lado é o filho da direita da raiz, e desce do mesmo jeito para imprimir lá, chegando nas folhas, etc. E o 2024 fica duplicado porque é um número ímpar, ele duplica para poder ter uma árvore, montar o hash completo da raiz lá. Daí é simples assim que funciona a implementação da hash tree.